Eu era filha de pastor da Universal. Minha infância foi uma cerca invisível, erguida não por muros, mas por dogmas. Minhas brincadeiras eram vigiadas, meus amigos selecionados. Eu nunca imaginei que um dia Santo Antônio, um santo católico, seria a chave para minha liberdade. E a verdade, acredite, é muito mais profunda do que parece. Lembro do cheiro de cera no tapete da igreja, misturado com o perfume forte da minha mãe. Todos os domingos, o mesmo ritual. Meu pai, um comunicador querido na nossa comunidade, subia ao púlpito, a voz grave ecoando. Para ele, o mundo era claro, nós e eles. E eles incluíam, claro, os católicos. Eu via a Liz, minha vizinha, brincando na rua. A boneca dela, com um vestidinho azul, me chamava. Mas a ordem era clara. Não podia atravessar o portão. Nunca. Minha alma de criança sentia um aperto, um nó na garganta. Eu via a alegria dela, o riso solto, e sentia um vazio que ninguém podia nomear. Era uma dor sem hematomas, corroendo por dentro, silenciosa. Um peso no peito. Eu evitava pensar nisso, mas o incômodo sempre voltava, como um sussurro frio na nuca. Certa tarde, encontrei uma medalhinha prateada no chão, perto do nosso portão. Era pequena, fria ao toque. Nela, a imagem de um homem com um lírio e um menino. Eu sabia quem era. Santo Antônio. Meu pai havia nos ensinado a não tocar em imagens de escultura. Meu coração batia rápido. Um arrepio subiu pela espinha. Eu a peguei, escondida, e senti o metal gelado na palma da mão. Um objeto deslocado, um segredo que pesava. Por que justo ali? Por que Santo Antônio? Um pequeno desafio. Uma semente de dúvida. Eu podia ouvir o silêncio da casa, mas o barulho da minha própria pulsação era mais alto. Naquela noite, um zumbido estranho começou no meu ouvido direito. Um som persistente. Não era alto, mas não parava. Era como se algo dentro de mim estivesse vibrando fora de compasso. Minha cabeça latejava. Um peso no peito, mais forte agora. Eu sentia um formigamento nas pontas dos dedos. A cama parecia afundar. O ar ficou denso, pesado. Eu suava frio, mesmo com o ventilador girando no teto. Eu parei. Respirei. Tentei ignorar. Mas o zumbido insistia. Ele trazia uma sensação de urgência. Como se algo precisasse ser dito ou ouvido. O que estava acontecendo comigo? As paredes do meu quarto pareciam se afastar. Perdi as bordas da realidade. O silêncio da noite não era mais vazio. Ele soava. Um som grave, profundo, como um sino distante. O tempo esticou, elástico. Minutos viraram horas, segundos, eternidades. Eu não estava mais em meu corpo, mas também não estava fora dele. Uma sensação estranha, flutuante. A escuridão era macia, quase acolhedora. Mas havia um medo frio, que vinha de dentro. Eu sentia a umidade no ar, o cheiro de terra molhada. Era como se a janela estivesse aberta, mesmo estando fechada. Eu fechei os olhos e vi luzes miúdas piscando no escuro. O cheiro de incenso doce e pesado começou a invadir o quarto. Não era o incenso da igreja do meu pai, era diferente, mais antigo, mais denso. Meus pulmões se encheram e a cada inspiração uma memória. Uma sensação de calor, sem queimar por fora. O ar vibrava. Eu conseguia sentir as partículas flutuando. Uma pressão na testa, como se algo quisesse entrar ou sair. A textura do lençol parecia áspera na minha pele. Cada fibra, cada fio. O peso do meu próprio corpo aumentou. Eu estava afundando. Afundando em uma névoa. Uma névoa que tinha cor. Um azul profundo. E um sussurro, quase inaudível. Ana. Então eu vi, não com os olhos, mas com a alma. Cenas rápidas, como flashes. Um homem de terno, com a Bíblia na mão. Prometendo curas em troca de ofertas. A voz untuosa, cheia de si. Uma mulher ajoelhada, chorando. A fé dela usada como moeda. Vi família se dividindo por causa de doutrinas. Corações endurecendo. O orgulho cega. Um líder confiante, sim, mas que construía impérios sobre a fragilidade alheia. O engano.
Senti o peso dessas escolhas, a amargura que elas deixavam no ar. Não era uma crítica, era uma dor. A dor de ver a fé, algo tão puro, ser distorcida. A dor que Ana, a menina, sentia sem entender. Eu compreendi o perigo do orgulho, do julgamento. Aquele lugar me engolia. Eu estava imersa na essência daquele conflito, na raiz daquela exclusão que moldou minha infância. Se você entendeu o perigo do orgulho, comenta. O orgulho cega. Eu estava imersa na essência daquele conflito, na raiz daquela exclusão que moldou minha infância. Se você entendeu o perigo do orgulho, comenta. O orgulho cega. O ar espesso começou a clarear, mas a pressão na minha testa continuava, como se uma mão invisível apertasse. As cenas de engano e vaidade se esvaíram, levando consigo o cheiro de incenso denso. Um silêncio diferente, mais puro, preencheu o espaço. Eu pensei que estava sozinha, mas então uma luz suave, morna como o sol da manhã, começou a nascer do azul profundo. Não era uma luz que cegava, mas que convidava. Eu senti um calor no peito. Um calor que não era febril, mas reconfortante. E ali, no centro daquela luminosidade, uma figura começou a se delinear. Não era um homem de terno, nem um pregador em um púlpito. Era um homem simples, com um manto marrom, segurando um lírio, e em seus braços um menino. Reconheci a imagem, a medalhinha. Santo Antônio. Meu coração deu um salto. Um choque. Era o santo que meu pai proibia, o ídolo que eu devia evitar. Mas sua presença não trazia julgamento. Apenas uma calma profunda. Um cheiro de orvalho fresco e terra molhada invadiu o ambiente. Eu sentia as mãos frias por dentro, mas o calor dele era real. Ele não falou com palavras, falou com a alma. Sua imagem era um convite, uma ponte. Que a fé não tinha que ser uma cerca, mas um jardim aberto. Que o amor de Deus não se limitava a paredes. Era uma revelação inesperada. O que eu havia aprendido como errado agora parecia certo. Uma breve reinterpretação ética. Sem sarcasmo. Apenas a verdade se desdobrando. Se isso cutucou algo em você, escreva agora. Quero a verdade. Mas a paz não durou. Um arrepio gélido percorreu minha espinha, apagando o calor. A luz de Santo Antônio diminuiu, como uma chama tremeluzindo no vento. Uma sombra se alongou, vinda de um canto que antes era só escuridão. Não era uma sombra física, mas uma presença pesada, fria como um túmulo. Um sussurro rouco, quase um sibilo, preencheu o silêncio. Você acha que é tão fácil assim? Que basta ver uma imagem e tudo muda? A voz era áspera, cheia de zombaria. Ela ria da minha ingenuidade. Sua fé é frágil, Ana. Seu coração dividido. Você realmente crê que pode escapar do que lhe foi ensinado? De quem você é? Me cercava, apertando o ar ao meu redor. Eu senti o peso da dúvida, o cheiro de algo queimado, há perguntas que me faziam sentir pequena, exposta. Eu me perguntava se eu era realmente capaz de enxergar além. Se você já sentiu esse chamado, diga, abre meus olhos. O zumbido no meu ouvido voltou, mais forte agora, quase um grito. A presença acusadora apertava. Você se julga diferente? Melhor? Você também fechou seu coração. Você também julgou. As palavras eram ferro riscando por dentro da minha cabeça. Elas tinham o peso da verdade. Eu me vi menina observando a Liz brincar. Eu me vi desejando ir, mas paralisada pelo medo da desobediência. Pelo medo do julgamento do meu pai. O detalhe âncora. A medalhinha de Santo Antônio na minha mão, escondida, mas ainda ali. Um segredo. Um ato de rebeldia silenciosa. Eu não era tão diferente. Tinha minha cerca invisível, construída de orgulho e medo. Eu não podia brincar com Liz, mas eu queria. Eu queria a liberdade, mas me prendia às regras. Minha própria imagem, a de uma menina obediente, era uma máscara. A dor de Ana não tinha hematomas visíveis, mas corroía por dentro. Eu não era a vítima pura.
mas parte de um sistema de exclusão. Um espelho interno. Aquele peso no peito. Era a minha própria culpa. Era a minha própria rigidez. E me via naquele instante não apenas como a filha do pastor, mas como alguém que também participava, de alguma forma, daquele engano. Se acredita que a consciência continua, escreva: eu acredito. O zumbido no meu ouvido voltou, mais forte agora, quase um grito. A presença acusadora apertava. Você se julga diferente? Melhor, você também fechou seu coração. Você também julgou. As palavras eram ferro riscando por dentro da minha cabeça. Elas tinham o peso da verdade. Eu me vi, menina, observando a Liz brincar. Eu me vi desejando ir, mas paralisada pelo medo da desobediência. Pelo medo do julgamento do meu pai. O detalhe âncora. A medalhinha de Santo Antônio na minha mão, escondida, mas ainda ali. Um segredo. Um ato de rebeldia silenciosa. Eu não era tão diferente. Eu também tinha minha cerca invisível, construída de orgulho e medo. Eu não podia brincar com Liz. Mas eu queria. Eu queria a liberdade, mas me prendia às regras. Minha própria imagem, a de uma menina obediente, era uma máscara. A dor de Ana não tinha hematomas visíveis, mas corroía por dentro. Eu não era a vítima pura, mas parte de um sistema de exclusão. Um espelho interno. Aquele peso no peito. Era a minha própria culpa. Era a minha própria rigidez. Eu me via naquele instante não apenas como a filha do pastor, mas como alguém que também participava, de alguma forma, daquele engano. Se acredita que a consciência continua, escreva: eu acredito. A sombra do acusador se agigantava, fria e esmagadora. O cheiro amargo de algo queimado se intensificava, sufocando-me. Você não é digna de uma verdade maior, sibilava a voz áspera. Sua hipocrisia é o seu castigo. Eu senti o chão afundar sob meus pés, um vazio cavernoso se abrindo. O ar rarefeito, cada inspiração era um esforço doloroso. Minhas mãos tremiam, o suor gelado escorria pela testa. Eu queria gritar, mas minha garganta estava seca, travada. Aquele deboche era um veneno, corroendo qualquer resquício de esperança. Eu me sentia presa, encurralada entre a acusação externa e a minha própria condenação interna. O peso da minha vida, das minhas escolhas, das minhas omissões era insuportável. Eu estava em queda livre, sem paraquedas. O que eu faria? O que eu era? Eu me sentia suja, manchada por tudo o que eu havia criticado. O orgulho cega, sim, mas a cegueira da alma era ainda pior. De repente, um silêncio. Não o silêncio pesado e opressor de antes, mas um silêncio que soava. Um silêncio que tinha cor. Um azul profundo, vibrante, que começou a pulsar, espalhando uma luz suave. A sombra do acusador recuou como fumaça dissipada por um sopro invisível. O cheiro amargo sumiu, substituído por um aroma fresco de chuva em terra seca. Um cheiro de vida nova. O zumbido parou. Eu senti uma leveza, como se o peso do mundo tivesse sido tirado dos meus ombros. O calor reconfortante retornou, mas desta vez vinha de dentro, espalhando-se pelas minhas veias. Eu abri os olhos que eu nem sabia que tinha fechado, e então ouvi. Uma voz. Não era um sussurro, nem um grito. Era uma melodia. Uma melodia que acalmava e despertava ao mesmo tempo. Era firme, mas cheia de compaixão. Ana, o amor não se aprisiona. A fé verdadeira liberta. Cada palavra, um martelo suave, ressoando na minha alma. A compaixão é a ponte, não o muro. Eu senti uma onda de clareza me inundar. As frases eram poucas, mas reordenavam tudo. Elas cortavam o engano, a culpa, o medo. Aquela voz não me julgava. Ela me mostrava um caminho. Um caminho que eu sempre soubera que existia, mas que meu coração endurecido se recusava a enxergar.
O lírio de Santo Antônio, na medalhinha em minha mão, pareceu brilhar. Um sinal. Uma micro-recompensa. Ele não era um ídolo, era um mensageiro. Um símbolo de uma união maior, de uma fé sem fronteiras. A verdade me atingiu. E doeu. Doeu na alma, na memória, nos anos perdidos. Mas era uma dor que curava, uma dor que libertava. Se essa decisão é sua, escreve: Jesus, eu te escolho. Eu entendi. Eu rendi. Não havia mais luta. A clareza era como um raio que rasgava a escuridão. O veredito pesava, sim, mas era um peso que me impulsionava para cima, não para baixo. A dor que Ana, a menina, sentia sem entender, agora fazia sentido. Era o caminho. Era a preparação. A rigidez doutrinária, a exclusão, o orgulho de meu pai e o meu próprio. Tudo se desfez diante daquela verdade simples e avassaladora. O amor não se aprisiona. A fé verdadeira liberta. Eu sentia a umidade nas minhas bochechas, lágrimas quentes escorrendo. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio, de reconhecimento. A textura da minha pele parecia mais sensível. Eu podia sentir o ar fresco entrando em meus pulmões, puro, renovador. Eu estava livre, livre das correntes invisíveis que me prendiam desde a infância. A medalhinha, antes um segredo pesado, agora era um lembrete. Um lembrete de que a verdade, muitas vezes, é encontrada nos lugares mais inesperados. E a salvação pode ter a face da compaixão. O corte foi profundo, mas necessário. Eu senti meu corpo voltar. Não foi um choque, mas um pouso suave como pluma. As vozes miúdas que eu vira antes, agora eram os raios finos de sol que espreitavam pela fresta da cortina. O cheiro de incenso e terra molhada se misturava ao aroma familiar do meu quarto. O ventilador girava no teto, um som constante. Mas a consciência que voltava ainda pesava. Não era o peso da culpa de antes, mas o peso da responsabilidade. Eu estava de volta, sim, mas não era mais a mesma. Eu tinha visto o engano. Eu tinha sentido a verdade. E agora, o que eu faria com tudo isso? A medalhinha de Santo Antônio ainda estava na minha mão, quente agora, como se a luz dele tivesse ficado gravada nela. Um lembrete tangível da ponte que eu havia atravessado. Eu podia sentir o tecido macio do lençol sob meus dedos. Cada fio, cada dobra. O ar, antes denso, agora era leve e fresco. Mas a clareza, essa sim, era a mais pesada das novas sensações. Ela trazia um sabor de liberdade, misturado a um amargo de tempo perdido. Se você valoriza relatos sem maquiagem, inscreva-se para caminhar comigo. A primeira mudança foi sutil, na rotina. Acordei no dia seguinte com uma leveza que não sentia há anos. O sol entrava pela janela. E eu não senti mais aquele aperto no peito, aquela dor sem hematomas que corroía por dentro. Eu passei a observar o mundo de outra forma. As pessoas na rua, as crianças brincando. Eu via a Liz, minha vizinha, e não sentia mais a cerca invisível me prendendo. Pelo contrário, eu sentia um chamado para a união, não para a exclusão. Comecei a ler a Bíblia de um jeito diferente, não buscando regras e condenações, mas buscando o amor, a compaixão. As palavras ganharam outra textura, outro sabor. Não eram mais pedras de julgamento, mas sementes de entendimento. Eu percebi que a fé verdadeira florescia na aceitação, não na imposição. E o amor de Deus, esse não estava limitado por dogmas ou paredes de igreja. Era vasto, como o céu que eu via da minha janela. Na minha família, a mudança foi mais delicada. Eu passei a ouvir mais, a julgar menos. Meu pai, comunicador querido, ainda pregava seus sermões sobre nós e eles. Mas agora, suas palavras não me atingiam da mesma forma. Eu sentia uma compaixão por ele, por sua rigidez, por sua crença sincera de que estava no caminho certo. Eu não o confrontei diretamente, mas comecei a plantar pequenas sementes, conversas mais abertas, perguntas. Eu falava da importância do amor, da aceitação. Ele ouvia, às vezes com um olhar confuso, às vezes com um leve tremor na voz. Eu sabia que levaria tempo,
mas eu estava disposta a esperar. O cheiro de cera da igreja ainda me trazia lembranças, mas agora elas eram tingidas por uma nova esperança. Minha relação com o consumo também mudou. Eu comecei a valorizar mais o que era essencial, o que trazia paz, não o que prometia felicidade vazia. Eu percebi que muitas das ofertas que vi em minha visão eram apenas formas de preencher um vazio que só a conexão verdadeira poderia curar. Eu me desapeguei de coisas materiais, do excesso. A busca por bens se transmutou em busca por bem-estar, por simplicidade. Eu senti um alívio físico, como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. O ar em volta de mim parecia mais leve. Na comunidade, eu comecei a estender a mão. A dor se transmutou em compaixão. Eu procurei pessoas que, como eu, se sentiam presas por doutrinas. Pessoas que buscavam uma fé mais autêntica. Eu não pregava, eu compartilhava. Compartilhava minha história, minha experiência. Eu falava da medalhinha, do homem com o lírio, do menino. Falava de Santo Antônio, o santo dos objetos perdidos, que me ajudou a reencontrar a parte da minha alma que havia sido perdida na rigidez. Não com a voz do pastor, mas com a voz de alguém que havia sido liberta. Se esta parte te alcançou, dá um like agora para que eu continue. E a devoção, essa sim, floresceu de um jeito que eu nunca imaginei. Não era mais uma devoção por medo, mas por amor. Eu passei a sentir a presença divina em tudo. Na natureza, nas conversas, nos pequenos gestos de bondade. A oração não era mais uma lista de pedidos, mas um diálogo constante. Eu sentia a umidade da terra quando pisava descalça, a brisa suave no rosto, a luz do sol aquecendo a pele. Tudo era sagrado. Tudo era um milagre. Minha fé era vasta, sem paredes, sem cercas. Era uma fé que abraçava, que acolhia. Eu me sentia escolhida, não para seguir cegamente, mas para abraçar uma verdade maior. Uma verdade que me aceitava em minha complexidade. E se alguém veio à sua mente, envia isso agora para essa pessoa. Minha história agora era um farol, um testemunho vivo de como a fé pode ser mal interpretada e como milagres, pequenos e grandiosos, podem surgir de onde menos se espera. Muitas vezes através de figuras que o mundo insiste em rotular ou proibir. Eu senti o peso da minha própria jornada, não como um fardo, mas como uma bússola. A dor que me corroeu por dentro, aquela dor sem hematomas visíveis, não foi em vão. Era uma prisão que de alguma forma me preparou para a liberdade. Um caminho tortuoso. Ele me conduziu a um novo entendimento de fé, de amor. A cada dia eu sentia a verdade se desdobrar. A espiritualidade era vasta. O amor de Deus não estava limitado por dogmas ou paredes de igrejas. A verdadeira fé florescia na aceitação, na inclusão, nunca na exclusão. Eu percebi que meu passado não era uma condenação, era um testemunho. Eu me sentia escolhida, não para seguir cegamente uma doutrina, mas para abraçar uma verdade maior. Uma verdade que me aceitava em minha complexidade, me libertava das correntes invisíveis que me prendiam desde a infância. O medo se transformou em entendimento. A dor se transmutou em compaixão. Eu podia sentir o ar fresco em meus pulmões, um ar mais leve, mais puro. Meus olhos viam cores mais vibrantes. O mundo tinha um novo som, uma nova melodia. Mas e você? Você que está me ouvindo agora, você já sentiu essa cerca invisível ao seu redor? Essa que te impede de ver além, de sentir além. Essa que te diz quem você deve ser, o que deve pensar? Talvez não seja uma cerca de doutrina. Pode ser uma cerca de expectativas, de medos, de orgulho. Você já se viu preso em uma rigidez que te afasta do que é puro, do que é real? Eu sei o que é isso. Eu vivi isso. O cheiro de cera no tapete da igreja, misturado com o perfume da minha mãe, ainda me trazia lembranças. Mas agora elas vinham com uma nova perspectiva, um sabor de liberdade, um toque de entendimento. Pense na sua própria dor.
Aquela dor que não deixa hematomas, aquela que corrói por dentro, silenciosa. Você já parou para pensar que ela pode ser, na verdade, um preâmbulo? Um convite para uma libertação que está esperando por você? Um chamado para enxergar além das paredes, das crenças limitantes que construíram ao seu redor. A verdade, muitas vezes, é encontrada nos lugares mais inesperados. A salvação pode ter a face da compaixão, e um milagre, um reencontro, pode surgir de onde menos se espera. Se precisa romper com o engano, escreve: livra-me do engano, Santo Antônio, o santo casamenteiro, o santo dos objetos perdidos, que meu pai tanto demonizara. Ele se revelou um símbolo poderoso, não apenas de união, mas de reencontro. Reencontro com a parte da minha alma que havia sido perdida. Na rigidez doutrinária, na exclusão, ele me mostrou que a fé não precisa de muros, que o divino está em tudo, em todos. Eu senti a medalhinha em minha mão. O metal, antes frio e pesado, agora irradiava um calor suave. Uma micro-recompensa, um lembrete de que o que é proibido pelo homem pode ser sagrado para Deus. Essa clareza. Ela não veio sem um custo. Doeu. Doeu na alma, na memória, nos anos que eu achava perdidos. Mas era uma dor que curava e uma dor que libertava. Eu podia sentir a textura da minha pele sob a brisa, mais sensível, mais viva. O som do meu próprio coração batendo, forte e ritmado. Não havia mais zumbidos, apenas a paz e a responsabilidade de compartilhar essa verdade. Essa que me fez sentir um peso que me impulsionava para cima, não para baixo. A dor se transformou em testemunho e o medo em compreensão. Eu me pergunto se você também está pronto para essa transformação, para essa quebra de barreiras, para essa libertação. Se você está comigo até aqui, diga: a verdade liberta. Eu sei que não é fácil, que requer coragem, requer desapego, requer olhar para dentro, para as suas próprias paredes, para seus próprios julgamentos. Mas a recompensa? A recompensa é a liberdade. A verdadeira liberdade. O ar que você respira. O chão que você pisa. Tudo se torna diferente. Tudo se torna mais leve, mais real, mais profundo. A jornada é individual, mas a verdade é universal. Eu não estou aqui para te dizer o que acreditar, mas para te convidar a sentir, a questionar, a buscar a sua própria verdade. Essa que não se limita, essa que se expande, essa que te acolhe em sua complexidade, que te liberta das correntes invisíveis, que te permite ver milagres onde antes só havia dogma. A umidade da terra, o cheiro de orvalho fresco, o calor do sol na pele, tudo pode ser um sinal, um convite. E a sua história, assim como a minha, pode se tornar um farol. Um farol para alguém que ainda está preso. Sem saber, ainda há um caminho a ser trilhado. Um caminho de decisão e de ação. Um caminho que começa amanhã de manhã. Ainda há um caminho a ser trilhado. Um caminho de decisão e de ação. Um caminho que começa amanhã de manhã. Mas essa jornada começa agora, dentro de você. Se você sentiu essa verdade, essa que rasga o véu do engano, eu te convido a um ato de coragem. É hora de olhar para suas próprias cercas invisíveis, para as paredes que a vida ou a doutrina construiu ao seu redor, aquelas que te impedem de sentir a amplitude do amor, de experimentar a liberdade genuína. Eu sei que a dor de não pertencer, de se sentir incompleto, pode ser um fardo pesado. Uma dor que não deixa marcas visíveis. Ela corrói por dentro. Eu sei, eu vivi isso. Mas essa dor, acredite, pode ser o seu maior convite. Um preâmbulo para um novo começo. Não é sobre mudar de igreja. Não é sobre dogmas. É sobre o coração, sobre a alma. É sobre escolher a compaixão acima do julgamento, o amor acima da exclusão. Se decide mudar hoje, comenta: novo começo. Se essa decisão é sua, repita comigo:
em silêncio ou em voz alta. Eu escolho a verdade. Eu escolho o amor. Minha fé é vasta, sem muros. E amanhã de manhã, quando o sol nascer, você pode começar. 4 passos simples. O primeiro, uma leitura. Pegue a Bíblia, sim, mas leia com outros olhos. Busque o amor, a compaixão, as histórias de união, não as de divisão. O segundo passo, uma atitude. Estenda a mão a alguém que você julgava diferente. Um vizinho, um colega, alguém do outro lado da cerca. Convide-o para um café. Quebre o gelo. O terceiro, uma renúncia. Renuncie ao orgulho de estar sempre certo, à necessidade de controlar a fé alheia. Deixe ir o julgamento. Deixe a leveza entrar. E o quarto passo, uma pessoa. Compartilhe sua história. Não para converter, mas para testemunhar, para mostrar que a fé pode ser mal interpretada e como milagres podem surgir de onde menos se espera. A dor da minha infância não foi em vão. Era uma prisão que me preparou para a liberdade. Um caminho tortuoso. Ele me conduziu a um novo entendimento de fé e amor. Santo Antônio, o santo casamenteiro e dos objetos perdidos, que meu pai tanto demonizara, revelou-se um símbolo poderoso. Ele simbolizava a união da minha fé fragmentada, o reencontro comigo mesma, a parte da minha alma que havia sido perdida na rigidez doutrinária. A espiritualidade era vasta. O amor de Deus não estava limitado por dogmas ou paredes de igrejas. A verdadeira fé florescia na aceitação, nunca na exclusão. Meu passado não era uma condenação, mas um testemunho. Eu me sentia escolhida para abraçar uma verdade maior, aceita em minha complexidade, liberta das correntes invisíveis que me prendiam desde a infância. A dor se transmutou em compaixão, o medo em entendimento. Minha história agora é um farol, um testemunho de como milagres, pequenos e grandiosos, podem surgir, muitas vezes através de figuras como Santo Antônio, que intercedem por corações perdidos. Se você valoriza relatos sem maquiagem, inscreva-se para caminhar comigo no Santo Antônio Milagres. No nosso próximo encontro, vamos desvendar mais um mistério. Aquele que mostra como a fé de uma mãe transformou um deserto em um oásis. Até lá, que a verdade continue a te libertar. Sinta a brisa, sinta a vida, sinta o amor.